Primeiros grupos humanos, o mistério das origens, pistas, ideias e os primeiros povos. Imagina que a história é um grande mistério e nós somos detetives do tempo. Mas tem um detalhe: ninguém filmou o começo da humanidade. Então, como a gente sabe o que aconteceu? A gente investiga pistas, marcas, objetos, pinturas, ossos, histórias e tradições. Hoje vamos descobrir como surgiram os primeiros grupos humanos e como diferentes explicações tentam responder: de onde viemos? A arqueologia estuda o passado por meio de vestígios, ou seja, as pistas deixadas pelos seres humanos. Essas pistas são como documentos históricos, só que não são folhas de papel. Podem ser coisas como ferramentas de pedra, cerâmicas, esqueletos, casas antigas e até lixo antigo. E também existem vestígios que não são objetos, como músicas, histórias contadas, crenças, festas e tradições. Esses são vestígios culturais que ajudam a entender como um povo vivia. O historiador e o arqueólogo parecem detetives, mas investigam com ferramentas um pouco diferentes. O historiador usa muitas fontes escritas e registros, cartas, leis, livros, fotos, jornais. E também pode usar relatos e tradições. O arqueólogo foca principalmente nas fontes materiais, aquilo que foi construído, usado, quebrado e enterrado. Quando os dois trabalham juntos, a gente entende o passado com muito mais clareza, como se juntasse peças de um quebra-cabeça. A arqueologia envolve várias etapas: localização, mapeamento, escavação, registro, análise em laboratório. Agora imagine um sítio arqueológico como um local do crime do tempo. Para investigar, existem etapas bem cuidadosas. Localização. Encontram indícios e estudam o terreno. Mapeamento. Marcam o lugar em quadrados. Escavação. Tiram a terra aos poucos, com muito cuidado. Registro. Fotografam e fazem anotações. Análise em laboratório. Estudam os materiais. Preservação em museu. Muitas peças vão para estudo e exposição. Existem sítios arqueológicos famosos no mundo inteiro. Por exemplo, pinturas rupestres em cavernas na Europa, que mostram animais e caçadas. Lugares antigos no Oriente Médio, que revelam cidades bem antigas e mudanças no jeito de viver. Regiões da África, com fósseis importantes para estudos sobre a humanidade. E no Brasil, também temos achados impressionantes. A Serra da Capivara, Piauí, com muitas pinturas rupestres. Lagoa Santa, Minas Gerais, famosa por estudos de ossadas humanas antigas. Sambaquis no litoral, montes enormes formados por conchas e restos de alimentação, que mostram a vida de povos antigos perto do mar. Esses lugares são como bibliotecas de terra e pedra. Quando falamos sobre as origens, existem diferentes formas de explicar. Na escola, é importante conhecer os modelos, entender os argumentos e aprender a analisar com respeito. Dois modelos muito discutidos são o criacionista e o evolucionista. Antes, uma ideia importante: microevolução. Pequenas mudanças dentro de um mesmo tipo de ser vivo ao longo do tempo, como variedades de cães. Macroevolução, mudanças grandes que explicariam a origem de novos grupos bem diferentes ao longo de muito tempo. Agora vamos ver como cada modelo entende os primeiros grupos humanos. No modelo criacionista, Deus é o criador da vida e do ser humano. O relato bíblico da criação apresenta a humanidade com propósito, valor e dignidade. Além da base de fé, o criacionismo também dialoga com estudos científicos e com achados arqueológicos. Muitos pesquisadores criacionistas analisam vestígios do passado, como fósseis, camadas de rochas, ferramentas antigas e registros históricos, e defendem que essas evidências podem ser interpretadas de forma coerente com a ideia de criação e com eventos marcantes da história humana. Assim, o modelo criacionista une fé, investigação e análise das evidências para compreender os primeiros grupos humanos. Ainda no modelo criacionista, o relato do dilúvio aparece como um evento marcante na história humana. Depois, a narrativa da Torre de Babel explica a diversidade de línguas e a separação de grupos. Com línguas diferentes e grupos se espalhando, acontecem migrações. Famílias e povos se deslocam para várias regiões do planeta. Assim, as diferenças culturais e a ocupação de diferentes áreas do mundo seriam resultado desse processo de dispersão e adaptação ao ambiente,
sem perder a ideia de uma origem comum da humanidade. No modelo evolucionista, a origem e a diversidade dos seres vivos são explicadas por processos naturais ao longo de muito tempo. Nesse modelo, os seres humanos teriam uma história evolutiva. Pesquisadores estudam fósseis e vestígios para entender mudanças no corpo e no modo de viver. Com o passar do tempo, diferentes grupos de hominíneos teriam existido até o surgimento do Homo sapiens, o ser humano moderno. Os estudos observam coisas como capacidade craniana, ferramentas, domínio do fogo, organização social e linguagem. Para organizar o estudo da pré-história dentro do modelo evolucionista, costuma-se dividir em períodos, principalmente de acordo com tecnologias e modos de vida. Paleolítico, pedra lascada, grupos nômades, caça, coleta, ferramentas simples, pinturas rupestres. Neolítico, pedra polida, desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais, aldeias, cerâmica. Idade dos metais, uso de cobre, bronze e ferro. Ferramentas mais resistentes, crescimento de trocas e cidades. Essa divisão é uma forma de organizar o estudo e ajuda a entender mudanças importantes no modo de viver. Agora vamos para uma grande pergunta. Como os primeiros humanos chegaram à América? Uma explicação muito conhecida é a passagem pelo Estreito de Bering, uma região entre a Ásia e a América do Norte. Em épocas de muito frio, o nível do mar teria baixado e teria existido uma faixa de terra ou gelo que permitiu a passagem de grupos humanos. Com o tempo, esses grupos se espalharam pelo continente, ocupando diferentes ambientes, florestas, montanhas, desertos e litorais. Com o passar do tempo, surgiram sociedades indígenas muito complexas na América. Os maias na região da Mesoamérica ficaram conhecidos por cidades, calendários e escrita. Os astecas, também na Mesoamérica, construíram uma grande capital e desenvolveram agricultura e comércio. Os incas, na região dos Andes, criaram estradas enormes, agricultura em terraços e um império bem organizado. É importante lembrar, povos indígenas não são povos do passado. Muitos continuam existindo hoje com culturas vivas e direitos. E no território que hoje é o Brasil? Os antepassados dos povos indígenas brasileiros passaram por longos processos de migração e ocupação de diferentes regiões: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Litoral. A arqueologia ajuda a perceber isso com vestígios como sambaquis no litoral, mostrando povos que viviam muito ligados ao mar. Cerâmicas e aldeamentos em várias regiões, indicando comunidades organizadas e com tradição cultural. Pinturas rupestres, como no Piauí, mostrando símbolos e cenas do cotidiano. E um ponto muito importante: existem muitos povos indígenas no Brasil, com línguas e culturas diferentes. Não é um grupo só. Hoje, como detetives do tempo, vimos que a arqueologia e a história usam pistas, fontes materiais e imateriais para entender o passado. Existem diferentes explicações sobre as origens, e estudar as duas de forma respeitosa e analítica ajuda a pensar melhor. No criacionismo, a humanidade tem origem com propósito, e ocorre dispersão e migração dos povos. No evolucionismo, há uma história longa de mudanças e períodos organizados para estudar a pré-história, e aprendemos sobre a chegada à América e a riqueza dos povos indígenas, incluindo os do Brasil. No fim, conhecer essas histórias nos ajuda a respeitar culturas e entender nosso lugar no mundo. Agora que você já investigou as pistas do passado como um verdadeiro detetive da história, que tal continuar essa jornada? Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Assim, mais detetives do tempo podem descobrir juntos como surgiram os primeiros grupos humanos. Até a próxima investigação!